Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos levar vocês para uma visita com a gente. Isso mesmo, galera, nós vamos hoje para Embrapa Semiárido. Vamos lá? Tecnologia da Embrapa. Ela foi assim, né, dada esse nome como uma opção para aquela situação não irrigada, né? Porque a gente fala muito de viticultura irrigada aqui no Vale do São Francisco, né? Então, na época, os pesquisadores que desenvolveram dessa maneira denominaram fruticultura único, né? Assim, um dos únicos do mundo, né? A gente pode falar isso porque é uma espécie daqui. Mas hoje ele tem 103 acessos de materiais selecionados. Não é igual a semente que pegou qualquer fruto, não qualquer fruto, mas populações representativas. Vela, começa a ter malformações da copa e depois você tem que trabalhar isso com poda. Então, o enxertador, ele tem um chamado canivete de enxertador, né? Eu vou usar um estilete mesmo, porque eu não tenho canivete. Daquele enxertador lá, tem um específico, vocês vão ver no folderzinho, é esse, né? Pronto. Tá perigosa. Aqui eu tenho um álcool para dar uma esterilizada, é sempre importante trabalhar com ferramenta esterilizada, né? Então, esse ramo está compatível com o que se usa para realização de enxertia, né? Normalmente se deixa aí 35 a 40 centímetros de altura, seria aqui, né? Para que quando ocorre a brotação do enxerto, você ter uma árvore com uma copa baixa, né? Então, assim, a partir de 35 a 40 centímetros vai ter um enxerto, a partir dele vai ocorrer então a ramificação, você vai selecionar os ramos melhores para você ter uma copa baixa. Só que já teve gente que fala o seguinte: isso é um problema lá numa região lá de Umbucajá, por exemplo. Brotar não pode. Não de brotar, mas de fazer o manejo da planta aqui embaixo. Muito baixinha, né? Sabe, mexer numa mangueira, numa roçada, numa capina. Então isso ainda precisa ser bem pensado, né? De repente para uma preferência do agricultor, ele pode fazer mais alto. Só que o problema é que ele vai fazer com 1 metro, aí a copa dele vai dificultar a colheita. Isso. Esse é um dos principais gargalos aí da mão de obra. Talvez com a tesoura que possa melhor. Tem tesoura aqui. É? Tem tesourinho, tesoura de ralé. Vocês estão
encorpado, então. Bolacha. Cirurgia aqui, ó, cirurgia. Bisturi. Apertar abaixo. O ruim da tesoura é que ela estrangula, né? Ela pode estrangular os feixes vasculares. Mas aí você dá uma limpadinha aqui em cima. Tesoura pega, segue. É uma ferramenta bem... Tesoura de aluno. Então, mais ou menos desse calibre, pode ser maior. Vamos fazer aqui com um goelo, um bucajá. Vamos lá escolher um galho ali. Vê se você escolhe um bom galho aí. Atrás do senhor aí. Esse? Eu acho que sim. Ó, olha aqui, ó. Eu acho que tá parecido o diâmetro. Tem que ser mais ou menos o mesmo calibre, ó. Se você quiser usar isso aqui. Mais pra lá. Mas aqui a gente escolhe. Agora o ideal é você pegar um galho mais retinho. Esse aí tá mais reto. Esse aí tá bonito. A posição do galho na copa, gente, a posição do galho na copa, ela é carregada, vamos dizer assim, no fenótipo da planta. Se é um galho que ele já tinha um crescimento horizontal, ele tende a manter essa forma de crescimento no enxerto. Quando você tem uma ponteira, né, ele tende a ter um crescimento mais vertical mesmo. Tem um nome para isso, eu esqueci o termo. Mas para o processo de enxertia no buzeiro, isso não tem sido assim uma limitação, mesmo porque é uma árvore que você acaba conduzindo ela mais aberta, né? Você pode ver naturalmente os galhos, eles se abrem assim e os ramos produtivos, eles nascem daqui, né? Desses galhos horizontais. Você pode observar na natureza, isso inclusive é até uma técnica, você mudar o posicionamento do ramo, do galho, porque diminui o fluxo de seiva para a ponta, diminui a dominância apical e isso favorece o fortalecimento dos ramos secundários e esses produtivos, né? Então, essa daqui eu vou eliminar porque está muito fina mesmo, senão a gente podia fazer uma enxertia aqui e uma aqui. Né? Podia até fazer. Tem uma aqui que tem 3 ramos. No caso do umbuzeiro não precisa deixar pulmão. Não precisa deixar o quê? Pulmão. O que é isso? É igual esse ramo que o senhor tem aqui. Ah, não precisa não. Não precisa. Como se fosse assim uma fonte de energia até ela... Isso. Né? Eu vou tirar isso aqui só para melhorar. Quer dizer, não é mais uma muda que devesse ser utilizada para uma área ideal, né? Mas ela ainda cumpre o seu papel aqui. Bom, a gente não deve desfolhar os ramos fazendo aquela derriça, né? O pessoal pega assim e puxa, porque as gemas elas estão nas axilas aqui, ó, entre o ramo principal e a ramificação. Se você fizer isso, você pode cegar ela. Então, é feito um desbaste aqui, ou se colhe lá por volta de agosto, quando as plantas já estão sem folhas. Né? No caso do umbuzeiro, qualquer época do ano pode ser utilizada para realizar a enxertia. Não varia assim significativamente. Fermentação de pinheiro, né? Pinheiro foi quem estudou isso, porque então todo mundo usa sempre fazer na época que elas estão em dormência vegetativa, né? Quando as gemas já estão entumecidas, ou seja, aqueles primórdios de brotação ela já dá uma inchadinha, né? Quando começa a esquentar de agosto para setembro. E aí é o que se mais usa. Mas ela pode ser feita inclusive agora, essa época, né? Bom, ela tá bem semelhante, tá passando um pouquinho. Vou cortar um pouquinho mais aqui para cima. Tá? Esse tamanho ainda é possível fazer o enxerto com esse tamanho aqui. O tamanho dela é qual? Esse tamanho, de 0,8 a 1 centímetro de diâmetro, né? Não, o tamanho ideal do galho. Bom, aqui nós temos aqui, olha, 1, 2, deve ter umas 10 gemas aqui, já é suficiente. Se você tem pouco material, você quer aproveitar ele ao máximo, você pode usar
estacas desse tamanho, estacas não, garfos, né? Mas pode ser também o dobro disso, né? Se tem uma planta maior, é o que se usa normalmente. Se tiver material, podemos dizer assim que mais ou menos 20 centímetros não tem problema. Não tem problema. O ideal é uma muda no final dessa altura total aqui. Eu podia ter cortado aqui embaixo e ter um enxerto um pouco maior, né? Para demonstração aqui, como eu não sou enxertador de carteirinha, é uma técnica que eu já fiz só observando. Eu vou fazer aqui. Tá? Então aqui tem que ter uma certa pressão, com cuidado para não rachar de uma vez e nem cortar seu dedo fora. Mas é mais ou menos. Ele foi para um pouco mais para fora do centro, né? Mais ou menos aqui o comprimento da lâmina. Tá? E aqui nós vamos dar um formato para ela. Não pode fazer assim não, hein, gente? Tem que saber qual é qual que é o lado de cima aí. E agora aqui a habilidade de conseguir fazer uma fenda assim, né? Uma cuia, né? Como se fosse um... Deixa eu aprender. Não adianta ficar apontando muito não, você vê que o cara que enxerta mesmo, ele faz só uma de cada lado. Tal. Assim, é uma técnica simples, muito antiga, né? Mas que vejam só o tanto de oportunidades que traz para uma espécie dessa, né? Tantas outras espécies podem ser inclusive enxertadas nela. Bom, eu acho que dá. Não sei, mas assim, quem começa a fazer vai começar a acertar 1 em cada 10. Depois, com o tempo, você começa a melhorar. Bom, é feito o encaixe aqui da planta, né? Até que não ficou ruim, né? Ficou legal. E... Só quem é rei, ó. Nunca perde a majestade, não. Né? Aqui tem uma fita chamada fita de enxertia. Tem gente que usa o que tiver, um plástico lá, mas assim, essa daqui é boa porque ela é mais flexível, né? Tem uma durabilidade melhor. Vou tirar um pedaço e a gente... Você vê como ela estica, né? É sempre feito de baixo para cima, porque assim não entra água de chuva. Né? Então, começa antes do corte, você vai fazendo a amarração com uma certa pressão, ela vai até deformando. A intenção disso daqui é não deixar o corte aqui perder umidade, né? É para manter, além de manter os tecidos do câmbio, né? Que é o tecido meristemático, onde ocorre a proliferação de células para o crescimento do caule. Além de manter eles unidos, bem firmes um no outro e poder então regenerar, cicatrizar, também é necessário a fita para segurar isso úmido. Aí tem técnicas mais antigas que botavam um saquinho de picolé, um copinho. Inclusive Tem variações aí. No caso daqui do umbuzeiro, isso nunca foi necessário, não. Quando você tem o corte em cima, aí você usa a fita também em cima para ela não desidratar por cima, entendeu? Pronto, aqui já. Agora é só dar um nó aqui. Sem o meu dedo junto, para não... Licença aqui, pessoal. Pois não. Vai lá pra frente. Falei, eu sabia, rapaz. Eu sabia que você servia pra mim. Obrigado. É outro? Perfeito, tá bom assim. Pode fazer mais um, né? Só pra garantir, ó. Tá? Bom, gente, basicamente é aí. Opa! Eu fiz o contrário. Fiz mal feito aqui. Tu queria fazer o chapéu? É, assim, ó. Aí tem que tirar isso aqui, ó.
Esse ramo? É. Ah, mas aqui dá. Tem que tirar isso daqui mesmo. Efeitos especiais. Interessante que ele enrola o contrário. Será que ganhou? Ele dá o nó. Acho que ele ganhou. Eu não tenho prática, pode. Isso ocorre dentro do primeiro mês, né? Ainda enxertinho. Mas quando aquela técnica que eu vi no jornal, então no cruzeiro não é necessário. Não é assim, de fenda cheia. No caso que às vezes eu tiver um ambiente irrigado, eu tiver recurso de água, eu posso fazer só estaca sem o corte. Só que a estaca para enraizar, normalmente é uma estaca mais grossa. Igual a gente planta siriguela, na verdade. Olha a idade dessa. Aqui é uma planta de 2 anos de viveiro passada, né? Porque se tira já com 8 meses do viveiro. Oi? Tá pequena para 2 anos, né? Tá, porque ela ficou confinada, né? E aí eu transplantei para cá só para não rasgar todo o saquinho. Mas então essa estrutura, ela é que mantém a sobrevivência da planta ao longo do ano. Pode. Vamos dar uma organizada aqui, tá? Passa por debaixo da... Ah, é meio maçã. Todo mundo pegou esse folder já impresso? Sim. Tá. Ei, mas novinho é outra coisa. Pegar mais. É meio maçã. Para não falar que vocês não viram o maracujá da caatinga, Já provou, Mariana? São baratas. vai dar para sentir o gostinho, porque só tem uma bisnaga. Aí quiser mais? Aqui é uma... Gente, eu não sei se vocês sabem, mas essa folha é comestível, a folha de umbuzeiro. E é muito boa. Ó. Lembrei da minha infância. E agora a gente tá com fome, vamos almoçar, depois a gente dá tchau pra vocês. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, esperamos trazer mais vídeos assim para o canal. É isso aí, siga a gente lá no Instagram, a gente vai deixar bem aqui, ó, aparecer bem aqui agora o nosso Instagram pra vocês seguirem lá.